Antes de iniciarmos nossa reflexão de hoje, quero que você pare tudo o que está fazendo por um instante. Respire fundo e me permita fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga este momento da sua vida. E se eu lhe dissesse que enquanto você estava preocupado com o que parecia estar desmoronando, Deus estava secretamente construindo algo extraordinário? E se enquanto você chorava pelo capítulo que se fechou, Ele já estava escrevendo o próximo com tinta de ouro? Meus queridos amigos, hoje quero falar sobre algo que poucos percebem até que seja tarde demais. Sobre como Deus opera nos bastidores da nossa vida, reescrevendo histórias que nós mesmos já havíamos dado como perdidas. Você já parou para pensar em quantas vezes julgou um capítulo da sua vida como um fracasso, apenas para descobrir anos depois que aquilo era exatamente o que precisava acontecer? Existe um versículo poderoso em Isaías 55 que diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos." Deus é como um autor magistral escrevendo uma obra-prima. E aqui está o que precisamos entender: um bom autor nunca revela toda a trama de uma vez. Ele constrói tensão, cria reviravoltas, permite que personagens enfrentem o vale antes da vitória. Enquanto você está vivendo o capítulo atual, você só vê o que está na página. Mas Deus vê o livro inteiro. Ele vê como aquela demissão vai levá-lo ao emprego dos seus sonhos. Ele vê como aquele coração partido vai prepará-lo para o amor verdadeiro. Ele vê como aquela doença vai fortalecer sua fé de maneiras inimagináveis. O problema é que nós queremos ser coautores. Queremos segurar a caneta e escrever nosso próprio final. Queremos ditar o ritmo, escolher os personagens, evitar toda a dor e pular direto para a recompensa. Mas um Deus que nos ama demais para nos dar o que queremos, nos dá exatamente o que precisamos. Mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece cruel aos nossos olhos limitados. Deixe-me contar sobre José. Você conhece a história? Um jovem de 17 anos, filho amado de seu pai, sonhador, cheio de propósito. Então, em um único dia, sua história foi rasgada ao meio. Seus próprios irmãos o jogaram em uma cisterna para morrer. Depois, mudaram de ideia e o venderam como escravo. José foi arrastado para o Egito, para uma terra estrangeira, para uma língua que não conhecia, para uma vida que ele nunca pediu. Se José tivesse as redes sociais daquela época, imaginem as postagens: "Por que Deus? Eu era fiel, eu tinha sonhos de ti, por que permitiste isso?" E a história piorou antes de melhorar. José foi falsamente acusado e jogado na prisão. Anos se passaram, sonhos pareciam mortos, o futuro parecia cancelado, a narrativa parecia encerrada. Mas aqui está o que José não podia ver do chão frio daquela prisão. Deus estava reescrevendo sua história em uma escala que ele jamais imaginara. Cada traição, cada injustiça, cada ano na prisão estava sendo transformado em credenciais para o palácio. Quando finalmente José se tornou governador do Egito, quando salvou nações inteiras da fome, quando se reconciliou com seus irmãos, ele disse algo profundo em Gênesis 50: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês intentastes, mas Deus." Essas duas palavras contêm todo o mistério da redenção divina. O que outros fizeram com intenção de destruir, Deus reescreveu com intenção de construir. Mas e quando Deus parece silencioso? E quando as páginas estão em branco e nada parece estar acontecendo, Maria e Marta enviaram uma mensagem urgente a Jesus: "Senhor, aquele a quem amas está doente." Lázaro, o amigo íntimo de Jesus, estava morrendo. A mensagem era clara, a necessidade era desesperada
E Jesus não fez nada. O texto diz que ele ainda ficou 2 dias onde estava. Enquanto isso, Lázaro piorou e morreu e foi sepultado. Quando Jesus finalmente chegou, Marta correu ao seu encontro e disse algo que ecoa na alma de cada pessoa que já se sentiu abandonada por Deus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui. Quantos de nós já oramos essa oração? Deus, onde estavas quando eu mais precisava? Onde estavas quando perdi meu emprego? Onde estavas quando meu casamento desmoronou? Onde estavas quando o diagnóstico veio? Onde estavas quando me senti completamente sozinho? Mas Jesus não estava ausente. Ele estava aguardando o momento certo. Ele não veio para curar Lázaro. Ele veio para ressuscitá-lo. Há uma diferença monumental. Se Jesus tivesse chegado a tempo, Lázaro teria sido curado e a história terminaria ali. Mas porque ele esperou, porque permitiu que a morte viesse, ele pôde demonstrar algo muito maior, que não há situação tão morta que ele não possa ressuscitar. Deus não estava reescrevendo uma história de cura. Ele estava reescrevendo uma história de ressurreição. E aqui está a verdade que pode transformar sua perspectiva hoje. Talvez Deus não esteja curando sua situação porque Ele está planejando ressuscitá-la. Talvez Ele esteja permitindo que algo morra completamente para que possa trazer algo infinitamente maior à vida. Existe algo fascinante sobre a forma como Deus reescreve histórias. Ele não apenas adiciona novos capítulos. Às vezes, ele apaga completamente páginas que nós mesmos escrevemos e começa de novo. Pedro é o exemplo perfeito. Ele prometeu a Jesus que nunca o negaria. Com toda sinceridade, com toda paixão, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E então, em uma única noite ao redor de uma fogueira, com medo nas veias e terror no coração, Pedro negou Jesus 3 vezes. A narrativa que Pedro havia escrito para si mesmo, o discípulo fiel, o seguidor corajoso, o líder forte, foi rasgada aos pedaços por sua própria boca. Pedro chorou amargamente. Ele voltou à pesca, desistindo do ministério, convencido de que havia estragado tudo irreparavelmente. Mas então, após a ressurreição, Jesus encontrou Pedro. E não foi por acaso que foi ao redor de outra fogueira. Jesus não ignora nossas falhas. Ele as confronta, mas não para nos condenar, para nos restaurar. 3 vezes Pedro negara. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: você me ama? E 3 vezes Pedro pôde reescrever sua história. Cada sim apagava uma negação. Cada declaração de amor substituía uma declaração de covardia. E Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o recomissionou. Apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, a história que você estragou, eu a reescrevi. E agora você não é mais o negador. Você é o líder da igreja. Deus não apenas cobre nossos erros, Ele os transforma em credenciais. Sabe o que é incrível? Quando você olha para um quadro de um grande mestre, você nunca vê as camadas de tinta embaixo. Você nunca vê os esboços apagados, as correções feitas, as decisões mudadas. Você só vê a obra-prima final. E é assim que será quando sua história estiver completa. Romanos 8 não é apenas um versículo reconfortante, é uma promessa revolucionária. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as coisas que fazem sentido, todas as coisas. A traição que te partiu, Deus está transformando em sabedoria. A perda que te devastou, Deus está transformando em compaixão. O erro que cometeste, Deus está transformando em testemunho. O atraso que te frustrou, Deus está transformando em proteção. Deus é especialista em pegar os rabiscos caóticos da nossa vida e transformá-los em uma obra-prima que glorifica seu nome e abençoa outros.
Então, deixe-me perguntar, que capítulo você está vivendo agora? É o capítulo da espera, onde nada parece se mover e você se pergunta se Deus esqueceu seu endereço? É o capítulo da perda, onde algo ou alguém precioso foi arrancado de você e a dor é tão profunda que você mal consegue respirar? É o capítulo do erro, onde você fez escolhas que não pode desfazer e agora está vivendo com as consequências. É o capítulo da batalha, onde cada dia parece uma guerra e você está cansado de lutar. Ou talvez seja o capítulo do silêncio, onde você ora, mas os céus parecem de bronze e você se pergunta se Deus ainda está escutando. Quero que você saiba algo. Deus não está confuso sobre este capítulo. Ele não está surpreso. Ele não está improvisando. Ele não abandonou a narrativa. Salmo 139 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes de você viver este dia, Deus já o havia escrito, e ele escreveu sabendo exatamente como terminaria. A verdade mais libertadora que posso compartilhar com você hoje é esta: você não precisa entender a história toda. Você só precisa confiar no autor. Provérbios 3 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheceu em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não se estriba no teu próprio entendimento, porque o teu entendimento só vê a página, mas Deus vê o livro todo. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, ele não entendia, mas confiou. Quando Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, ele não entendia, mas confiou. Quando Maria foi chamada para carregar o Messias, ela não entendia, mas confiou. E cada um deles testemunhou Deus reescrever histórias de formas que suas mentes jamais poderiam ter imaginado. Aqui está o que eu mais quero que você entenda hoje. Enquanto você está preocupado, Deus está trabalhando. Enquanto você está duvidando, Deus está construindo. Enquanto você está chorando, Deus está plantando. Enquanto você está esperando, Deus está preparando. Isaías 64 declara: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que espera, não para aquele que entende, não para aquele que tem todas as respostas, mas para aquele que espera. Neste exato momento, Deus está movendo peças que você nem sabe que existem. Ele está abrindo portas que você nem viu ainda. Ele está tocando corações que você nem conhece. Ele está preparando bênçãos que você nem pediu. Sua única responsabilidade não é escrever a história, é virar a página e continuar lendo com fé. Meus queridos amigos, quero encerrar com uma oração poderosa por você que está ouvindo isto agora. Pai Celestial, em nome de Jesus, venho diante do teu trono com cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Senhor, tu conheces a história de cada um. Tu conheces cada capítulo de dor, cada página de confusão, cada parágrafo de frustração. Mas, Pai, também conheces o final. Tu já viste a obra completa e hoje pedimos que nos dês fé para confiar no autor, mesmo quando não entendemos a história. Para aquele que está no capítulo da espera, Senhor, renova sua esperança. Lembra-lhe que o atraso não é negação. Para aquele que está no capítulo da perda, Senhor, sê o seu consolo. Mostrar-lhe que tu és especialista em transformar cinzas em beleza. Para aquele que está no capítulo do erro, Senhor, seja a sua redenção. Reescreve o que foi estragado e transforma em testemunho. Para aquele que está no capítulo da batalha, Senhor, seja a sua força. Lembra-lhe que a batalha pertence a ti. Pai, declaramos hoje que tu estás reescrevendo histórias. Tu estás transformando tragédias em triunfos. Tu estás convertendo testes em testemunhos.
Tu estás fazendo o impossível acontecer. Damos a Ti o controle total da narrativa das nossas vidas. Não mais como coautores tentando segurar a caneta, mas como leitores confiantes no autor perfeito. Que hoje seja o dia em que soltamos o que não podemos controlar e abraçamos o que Tu já tens sob controle. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você sentiu Deus falando diretamente com sua situação, não guarde isso apenas para você. Escreva Amém nos comentários como uma declaração de fé de que você está confiando no autor da sua história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está reescrevendo histórias neste exato momento. E lembre-se, o melhor capítulo da sua vida ainda está sendo escrito. Não desista antes do final.